nosso próximo. Olá, o programa Em Discussão Saúde de hoje vai falar sobre trombose venosa profunda. Em todo o mundo, milhões de vidas são perdidas e bilhões de dólares gastos para tratar e cuidar de pessoas acometidas por ela. A trombose mata 1 a cada 4 pessoas em todo o planeta. O mais agravante é que a trombose pode aparecer em qualquer idade. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Thalita Machado, ela que é médica dermatologista. Conosco também está a doutora Tatiana Schmutzger, ela que é cirurgiã vascular e vai nos ajudar aqui a esclarecer, informar, tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis sobre trombose. Ela tem uma sigla, né, doutora Tati? Tem, é TVP, trombose venosa profunda. Que foi o que eu falei, aquele nome todo, não é só trombose, é trombose venosa profunda. Exato. Do que a gente está falando? Eu entrei com números aí alarmantes, dizendo que dá em qualquer idade, que 1 a cada 4 pessoas podem ser acometidas aí no mundo inteiro. Do que a gente está falando, doutora? Na verdade, a trombose é uma doença bem prevalente, né, que a gente fala que tem um número grande, né, de pessoas que podem ser acometidas. Eu acho que 1 para 4 talvez seja um número um pouco alarmante. Não é tanto assim, mas assim, de qualquer maneira pode dar realmente em qualquer idade, em qualquer sexo, né, homem, mulher. E dependendo dos fatores de risco, podem pegar desde jovens até adultos e idosos, né? Então ela não tem discriminação, né? Não. Assim, tem algumas classes... Não tem de sexo, nem de... assim, é mais comum, por exemplo, em mulheres, em idosos, assim, mas pode realmente acometer qualquer pessoa, né? Tem vários fatores de riscos, né, que são envolvidos, né? Então, qualquer pessoa tem esse risco de ter trombose. E ela realmente, nos casos mais graves, elas pode evoluir para uma tromboembolia pulmonar e até para óbito, né? Nos casos mais graves. Mais alarmantes, sim. E o que é a trombose? Porque assim, a gente vê algumas pessoas assim, geralmente pessoas mais idosas, com uma perna muito inchada, muito escura, assim, com dificuldade de andar, com muitas varizes. Isso daí que é trombose? Como é que dá para ver a trombose assim? Não? A trombose, na verdade, assim, é a formação de um coágulo em uma veia do sistema profundo. Então, assim, essa formação geralmente... E veia a gente tem no corpo inteiro. Sim, tem no corpo inteiro. Pode dar, na verdade, no corpo inteiro, mas é muito mais comum nas pernas. O lugar mais comum de trombose é na perna abaixo do joelho, de formação. Tem alguma explicação? É que tem 3 fatores que a gente fala que são envolvidos na trombose. Uma delas é assim, o fluxo sanguíneo, que é mais devagar. Na perna a gente tem um fluxo mais devagar, né, do que o resto do corpo. Porque está mais longe do coração? Gravidade mesmo. Mais é isso longe, mesmo? Exatamente. Não, eu falei agora, acho que falei bobeira. Mais ou menos isso. Então, assim, entra o fluxo sanguíneo mais devagar. A gente tem válvulas nas veias das pernas. Então, assim, essas válvulas, na região das válvulas também tem um fluxo um pouco mais turbilhonado. Isso pode favorecer também a formação de coágulos. E aí tem algumas outras coisinhas na perna que também, por exemplo, quem é varizes, aumenta um pouquinho o risco de trombose. Não muito, mas aumenta. Então, assim, varizes pernas, né, que a gente tem geralmente, né. Então, assim, o lugar mais acometido é realmente nas pernas. Existem, assim, a trombose pode dar realmente em outras partes do corpo, mas são fatores de riscos mais específicos, é uma coisa muito mais específica e mais rara, né. Então, basicamente, trombose é um coágulo que se forma numa artéria. E numa veia. Numa veia. Tem a trombose arterial também. Só para lembrar, peraí. A artéria é a que sai do coração. Isso, que sai do coração e leva o sangue para o corpo. Sai do coração e leva para o corpo. E a veia é a que volta do corpo para o coração. Exato, exatamente. E volta cheia de sujeira. Brincadeira, não é sujeira. Não, mas pode dar. Existem tromboses arteriais e venosas. São doenças bem diferentes, assim. Eu acho que talvez hoje a gente queria discutir mais a trombose venosa. Que a trombose arterial é uma doença um pouquinho diferente. Tá, e a trombose, a venosa é a que mais corriqueira, é a que mais todo mundo tem, é a que mais... essa que tá dos aviões. Dos aviões. Pessoal, Ixi, ó, peraí que eu já vou entrar nesse nicho aqui. Deixa eu falar com a doutora Thalita, porque eu apresentei você, doutora, como uma dermatologista. Pois é. Uma dermatologista vindo falar num programa sobre trombose. Por quê, doutora? Então, como a doutora Tatiana falou, após um quadro de trombose venosa profunda, que é um quadro agudo, podem gerar algumas sequelas, né? Ou a paciente também pode ter o quadro de varizes, que você falou inicialmente, e isso gera vários sintomas na pele, e esses pacientes podem chegar primeiro para mim. E a gente tem uma abordagem multidisciplinar,
encaminho para a doutora Tatiana, para o vascular, e tudo a gente faz isso em conjunto. Então, às vezes, o que você está me contando é que às vezes a pessoa pode chegar lá com, eu tô com um roxo na pele, eu tô com uma escuridão aqui na pele, eu tô com um vermelhidão que não para de esquentar, alguma coisa assim, tá achando que é um problema dermatológico. Mas E pode indicar um outro quadro ali atrás. Sim, calma, gente, não tô falando que tudo isso que chega no consultório é trombose. Mas nos casos crônicos, né, por exemplo, varize, um quadro de insuficiência venosa, no qual as veias das pernas não conseguem, né, retornar esse sangue para o coração, o que acontece? Esse sangue ali dentro, ele começa a extravasar, dá edema, então a perna fica inchada. Basicamente, tem alteração. o que a trombose faz? Ela entope. Esse trombo entope, é isso. Daí por isso que o sangue, como você está falando, ele quer sair para algum lugar, né? Ele quer... Por algum motivo, ou por um trombo, ou por não conseguir, né, essas válvulas têm alguma deficiência, não consegue retornar esse sangue. Esse sangue ali, a hemoglobina, né, que depois ela vai mudando a cor, ficando meio amarronzada. Então, esses pacientes geralmente têm uma tonalidade aqui na perna meio amarronzada, que se chama também dermatite ocre, que é um sinal... Dermatite? Ocre. 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 Da cor ocre. Ocre. Cor marrom. Engraçado. Então, esse sintoma, doutora, eu tô com uma mancha marrom aqui na perna. Então, nem sempre é uma alteração na pele, mas que às vezes a gente investiga, trata e também encaminha para vascular, para ela analisar isso mais profundamente, para ver se não tem algum outro problema também de origem vascular. Uau, gente, como é que a gente iria imaginar que a dermatologia poderia entrar nessa seara aí da trombose? Porque se é na veia, é muito lá dentro, né? Mas olha só o que ela pode ramificar aí. Tem vários raminhos e tem, né? A gente tem vascularização superficial também, não só... Que eu já vou entrar nesse quesito profunda. aí. Bom, a gente falou que é trombose. Preciso saber quais as causas. O que eu tô fazendo de errado que eu posso vir a ter, já que isso daí pode acontecer com todo mundo em qualquer idade. Então, assim, como eu disse, a trombose é a formação desse coágulo, né? E tem algumas situações que predispõem o sangue a ficar mais lento, ou então o sangue está coagulando mais fácil. Quais são geralmente, esses fatores de risco? Aí entra a presença de hormônio, né? Então, assim, a gestação, que a gente tem mais hormônios circulantes, o nosso sangue tá mais devagar, a gente tem, tanto que, assim, as grávidas, né, às vezes fica aquela pele inchada, tá mais difícil de ter esse retorno do sangue para o coração, então isso aqui também é um fator de risco, então gestação é um fator de risco importante. O puerpério, que é o pós-parto, também por questões hormonais, né? O uso de anticoncepcional, o uso de terapia de reposição hormonal, né? Então o pessoal que está no climatério, às vezes começa a usar hormônio. Exatamente, aí começa a tomar esses hormônios também, tem um risco aumentado. Câncer também aumenta, tem um estado trombogênico que a gente fala, que aumenta a formação de coágulo. Obesidade também aumenta a formação de coágulo. Imobilidade, a imobilidade pode ser por muitas causas. Um avião, né, um voo prolongado, uma cirurgia que você fica imobilizado, quebrou uma perna, está imobilizado, idosos que às vezes ficam mais acamados, andam menos, também é uma imobilidade, né? Então, todos esses fatores predispõem à trombose. E tem os fatores genéticos, tem gente que nasceu com aquela probabilidade a mais de ter uma trombose. Com essa informaçãozinha ali dentro. Exatamente. Que é o caso de toda a família Pires, gente. Assim, eu sou Silvia Garcia, mas antes de ser Silvia Garcia, eu sou Silvia Pires Garcia. E a minha família todinha, pro lado da minha mãe, pro lado dos Pires, tem trombose. E realmente, assim, eu acompanho isso muito de perto. A minha irmã teve trombose, por exemplo, a primeira vez ela tinha feito uma viagem longa para os Estados Unidos, ia passar umas férias lá em Nova York. Ela desceu do avião e foi internada. Ela não saiu da UTI. Para nosso desespero, porque ela era muito mais jovem, isso foi há 20 e tantos anos, e ela tinha 20 e poucos anos, e ficou todo mundo estarrecido aqui do Brasil e não sabia como podia ajudá-la lá, né? E ela ficou internada e o hospital não liberava. Ela falou, mas o que aconteceu? Algum acidente? O que houve, doutora? O que aconteceu com ela ali que ela formou um quadro... O coágulo, né? Ela provavelmente que houve? Durante o voo, né? Você tem essa imobilidade, né? Ela favorece a formação do coágulo. E tem além da imobilidade, da gente ficar mais tempo parada numa poltrona, por exemplo, a gente toma menos líquido. Então, o que muita gente faz? Vai voar, tem medo de voo. Vai lá, começa a tomar álcool para dormir, fica mais parado. Dorme. Não toma líquido porque não quer levantar para ir no toalete, desidrata, que também aumenta o risco, né? Desidratação.
Não usa meia elástica, né? Que a gente sempre pede para não vou usar a meia elástica para nem ajudar. imaginava na época, nem sabia. Então, assim, junta, além do que você mesmo falou que ela tem esse fator genético, né? Juntou tudo isso. Até então né, a gente achava que era coisa dos mais velhos lá na família, porque nunca tinha dado em pessoas tão mais jovens lá na família. E aí eu vou entrar aqui na parte da dermatologia. A família tem bastante varizes. E tem bastante esse quadro de flebite. Do que eu tô falando aí, doutora? É coisa que dá na pele, o que é varizes, flebite, enfim, do que é isso? A flebite já é uma trombose numa veia mais superficial, então é mais aparente, mais, chega mais no dermato, né? Então chega é mais visível. Mas é uma doença que a gente tem que caminhar para o vascular também. Começa aqui, mas vai terminar ali, né? Pode até começar aqui, mas termina ali. E aí a família apresentava esse quadro. Então a gente achava que a família tinha, né? Todo mundo tem flebite, todo mundo tem varizes, perna cansada, má circulação. A família não tem uma boa circulação. Mas na verdade ela não tem uma boa circulação mesmo, mas ela tem também esse quadro de trombose. E a má circulação nas pernas influencia bastante na pele, né? A pele, ela fica mais ressecada, a pele mais seca, ela perde a barreira de proteção. Com isso predispõe infecções fúngicas, infecções bacterianas, a erisipela, que é aquela quando o paciente ferido, a perna fica inchada, vermelha, quente, é uma infecção, né? Que dá febre, que às vezes exige hospitalização. Então, são várias, a pele seca, a falta de circulação podem causar inúmeros outros sintomas, inúmeras outras doenças. As úlceras, por falta de hidratação, a pele perde barreira, forma uma úlcera, infecta. Então, uma ferida que vai demorar para cicatrizar. Pacientes que são diabéticos, o quadro é ainda mais demorado. Então, tudo isso exige muito cuidado. Eu tô fazendo um programa aqui com vocês, tem os meninos aqui que trabalham na cinegrafia aqui, e aí eles trabalham muito tempo em pé, numa mesma posição. Essa não é uma boa... Essa não é uma boa posição, assim. O que dá para fazer nesses casos aqui? Que é a profissão que nem um taxista, um motorista preso no trânsito de São Paulo, não dá para falar só um minuto, passageiro, deixa eu descer para esticar minha perna, já volto ali. Às vezes fica no trânsito 2 horas, né? O ideal, assim, é sempre... A gente orienta o uso da meia elástica, mas sempre tem que ser avaliado antes para um vascular. Todo mundo tem que usar a meia elástica, mesmo quem não teve? Assim, a meia elástica, ela não só previne trombose, também ela melhora esses sintomas. Por exemplo, a pessoa fica muito tempo em pé, começa a sentir cansaço, inchaço. Então, não é só para prevenção, seria para melhora de sintomas também, né? Tá. Mas aí sempre tem que passar para um vascular, que tem algumas contraindicações de meia, então não é todo mundo que pode usar. Então, assim, é sempre com indicação médica, né? Tá. Então, assim, uso de meia elástica, fazer exercícios, né, para você fortalecer a panturrilha. Você fortalecendo a sua panturrilha, você tem um bombeamento bem melhor do sangue, assim, o sangue volta muito mais fácil para o coração, fica menos parado. Então, assim, além de diminuir esses sintomas de cansaço, diminui a chance de trombose. Peso na perna. Sim, também, assim, quem tem, por exemplo, tendência a ter trombose, a gente orienta a fazer exercício físico para fortalecer a panturrilha. É importantíssimo. Deixa eu pegar carona nessa frase que você falou, assim, quem tem tendência a ter trombose, assim, a gente ouve falar aí na velha guarda. As pessoas falam assim, você tem sangue grosso. Tem que tomar cuidado aí, você tem sangue grosso, que você pode ter trombose aí, problemas de circulação. Faz sentido essa frase? Ou é coisa do dito popular? Eu acho que esse negócio do sangue grosso, que eles falavam, às vezes eram as famílias que têm trombofilia, né? Que tem a tendência genética, às vezes a ter... De formar esses coágulos. Que realmente tem. E assim... que o sangue é grosso ou não? A gente tá falando bobeira? Assim, é um sangue que tem mais predisposição, assim, tem mais fator de coagulação. Mas não é assim, grosso. Não, você não vai conseguir ver muita diferença. A liquidez do... Que o pessoal fala, não, colhi sangue tava difícil de sair. Não, isso não tem muito a ver, não. Não existe. O que acontece, assim, quem usa anticoagulante, realmente, assim, quando tem algum sangramento, vai colher sangue, o sangue está muito mais difícil de coagular. Então, ele tem essa sensação de estar mais fino, né? De estar mais fluido, né? Mas não tem isso de estar grosso, né? Isso de estar grosso. Como é que chama aquelas? São varizes superficiais? Como é que chama? Tem umas varizinhas que são bem pequenininhas, assim, que dá para tratar até com injeção. As telangiectasias. Isso daí pode me indicar, eu preciso ter medo? Se isso pode evoluir para algum quadro mais grave, por exemplo, até para trombose? Esse quadro é mais visível na dermato, o paciente chega com essa queixa para a gente, mas sempre encaminho para o vascular, porque isso pode ser sinal de que ele tem alguma coisa mais profunda. Então... Porque a gente, volta a dizer, é uma coisa que está visível ali na perna, você olha as mulheres vaidosas, né? Eu tô com umas microvarizes, era esse nome que eu estava tentando lembrar, tô com microvarizes aqui, e as microvarizes vêm
tira e aparecem de novo, né? Exatamente. Isso pode me indicar um quadro de que lá na frente eu posso ter trombose, alguma coisa assim ou não? É mais fácil indicar passar no cirurgião vascular. Acho que pode indicar que tenha uma variz mais profunda, não é isso? Que está alimentando as pequenininhas. São com Exatamente. trombose, É, não são duas trombose doenças diferentes, na verdade. É isso que eu ia perguntar. Por quê? Tem pergunta aqui que é, se eu tenho varize, tenho aí problema, perna cansada, pesada, que incha com uma certa cadência, com uma certa assiduidade essa perna aí. E tenho varizes. Posso ter trombose? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, as varizes, elas predispõem, elas aumentam um pouco o risco de ter trombose. É pouca coisa, não quer dizer que quem tem varizes vá ter trombose. O que são varizes? O que é isso? Pra gente entender. Porque a trombose a gente já entendeu que é um trombo, um coágulo ali na veia. Certo, é. E o que é varizes? A varizes mesmo, assim, é um vaso dilatado na perna, né? Não é veia. Não, é uma veia. É uma veia dilatada, assim, tortuosa, dilatada, né? Uma veia doente que está insuficiente. E você também tem veias profundas que podem ficar insuficientes, que não são varizes, mas a pessoa também tem uma insuficiência venosa, não está conseguindo bombear direito o sangue. Então, assim, essas varizes, que geralmente são aqueles vasos visíveis mais grossos, mais calibrosos, assim, né? não são os vasinhos, né? São coisas também, assim, o vasinho é aquele roxinho, aí a telangiectasia, né? Bem estético, não vai dar problema nenhum. Agora, as varizes, elas realmente não conseguem bombear direito o sangue. Você apalpa, né? Você consegue Isso, ver, você assim, consegue afundar. palpar, Tem cor, consegue às vezes ver. verdeadas, arroxeadas, assim. Exato, geralmente são aquelas veias verdinhas, né, que começam a dilatar e ficam, às vezes, saltadas, né, ficam mais visíveis. Qual razão que, no caso, as veias aí ficam Na verdade, desse assim, uma boa parte é genética, né, a principal causa das De varizes é novo. genética, mas entra, assim, os fatores de risco são bem parecidos com a da trombose. Aí, mulher, gestação, aumento de peso, falta de atividade física, uso de muito salto alto, assim, maior que 4 centímetros todo dia, né? Esse tipo de... Pra varizes. Pra varizes, não pra trombose. Tá bom. Ixi, Mas assim, mas você vê que sobrepõe, né? Mulher, hormônio, assim, são coisas que acabam sobrepondo. Tá, eu tô nesse grupo. E assim, quem tem varizes, como o sangue, como não consegue bombear direito o sangue fica mais parado, aumenta um pouco a É uma formação de informação que a coágulo. gente deve prestar atenção, né? Assim, é um sangue, assim, meus dutos não são tão liberados, tão fáceis assim de circular, os meus dutos. Eu tenho algum tipo de restrição ali, é bom eu não ficar dando motivo para que isso aconteça. Tem sintoma? Porque varizes a gente tem sintoma. Olha, eu já falei inchaço, já falei, né, em perna pesada. Tem sintoma? Tem, até você citou um dos principais, né? Que realmente as varizes podem levar a inchaço, peso, cansaço na perna. Aquelas varizes mais grossas, assim, aqueles quadros mais graves, podem levar ao aparecimento, que nem ela falou, escurecimento da perna, né, que é a dermatite ocre, pode levar ao aparecimento até de feridas, né, os casos que o pessoal não cuida, que ficam as varizes mais graves. De varizes? Varizes. Tá, aí guarda essa informação aí. E a trombose? A trombose... Tem sintoma? A trombose, assim, com o quadro agudo, né, da trombose aguda, os sintomas são principalmente uma dor aguda, né, começa porque essa trombose, ela dá de repente, né, é um coágulo que formou e entupiu de repente a circulação. Então você tem de repente uma dor na perna, pode ser ou não acompanhado de inchaço, né, e é basicamente assim, o principal é dor e inchaço. Tá bom? Dor e inchaço. Dor e inchaço na perna. A dor que a minha mãe e a minha irmã sempre me falam, sabe quando a gente tem cãibra? Tem a cãibra, dá aquela dor. Depois da cãibra, fica uma dorzinha ali que parece que tem alguém com o dedo pressionando a batata da perna ali. E fica aquela dorzinha ali, que a princípio parece ser nada. Só que é um dia com aquela dor, 2 dias com aquela dor, e aí começa a causar isso daí que a doutora Tatiana falou, que é a perna pesada, começa a inchar a perna, você fala, tem alguma coisa errada aqui. São, pelo menos lá na minha família, os 3 sintomas que eles já identificam que eles já até vão para o hospital. Eles já até sabem, eles não enrolam muito, não tomam remédio, não fazem massagem. Pode fazer massagem? Num período agudo antes de anticoagular, talvez não seja tão bom, né? Porque você pode, talvez, assim, eu não sei se eu estou exagerando, mas às vezes mobilizar o trombo, né? Então, assim, o ideal é, depois do tratamento, que você tá anticoagulado, tudo, aí assim, depois de algum período que o coágulo tá estável, você até pode, né, fazer a drenagem, mas precisa estabilizar o coágulo, não tem que estar naquele risco de soltar o coágulozinho para ir pro pulmão, né? Então, assim, esse é que é o problema, né? Movimentar esse coágulo aí. Que é o principal, o mais grave, né? Que seria virar uma tromboembolia pulmonar, né? E isso pode levar a óbito, né? Pode matar, né? Por que as pessoas confundem, doutora Thalita, tromboflebite com trombose?
O que é a tromboflebite? Você falou, você deu um exemplo aqui, mas o que é isso? É causada pelo quê? É má circulação também? O que é tromboflebite? A tromboflebite, ela é uma trombose, só que num vaso mais superficial. Então estamos falando de trombose. De trombose, só que ela é mais na pele aqui. Superficial. Dá pra ver aqui na pele. Portanto, menos grave, porque não tem o risco, né, desse trombo se deslocar, virar um êmbolo e, por exemplo, para o pulmão, que a doutora Tatiana já falou, mas também causa sintomas, né, desagradáveis, tem que ser tratado com vascular. Quais que são da tromboflebite? Também dor e como se ficasse o vaso ele fica bem aparente. Então, mas daí não poderia ser uma varize? Porque é um quadro agudo. Varize já é algo que é crônico, vai crescendo, né? Demora meses, anos para se formar. Aí a tromboflebite não, daí ela já é uma... É um quadro bem agudo. É um quadro... mais agudo, de dias, semanas. Tem tratamento? Tem tratamento, né, doutora Tatiana? Tem tratamento? Tem tratamento, assim, às vezes, dependendo do lugar onde é a tromboflebite, a gente até tem que tratar que nem trombose, se for de uma veia muito importante. Tromboflebite é na perna, ou não? Dá em outros lugares? Pode dar em qualquer lugar. Tem gente que às vezes vai colher sangue, faz uma tromboflebite de veia de braço. Pode acontecer. Eita. Porque foi um trauma no vaso e acabou fazendo um coágulo e uma inflamação. Inclusive, assim, já peguei vários casos. Pode, assim, qualquer trauma, na verdade, no vaso pode levar a uma formação de coágulo e uma inflamação nesse vaso. E aí é bem facinho de distinguir, porque a gente vê o vaso fica todo endurecido, a gente às vezes consegue palpar mesmo o coágulo, o vaso endurecido, vermelho, quente em geral. Fica realmente uma inflamação, fica bem inflamadinho. E na trombose, dá para eu falar que existe uma graduação da gravidade do problema da trombose? Ela é menos grave ou mais grave? Eu já vi que tem a trombose superficial. Mas a trombose ali, venosa, que tá lá dentro, essa daí que pesa a perna, incha, fica com aquela dorzinha ali. Depende. Ela é grave igual? A gravidade depende do vaso que acomete. Assim, a gente tem, por exemplo, tem veias menores na perna. E na perna existem até veias que, dependendo dos sintomas, pelas últimas diretrizes, teoricamente, você nem precisaria, às vezes, tratar de anticoagular logo de cara. Poderia acompanhar, né? A gente acaba anticoagulando a grande maioria, mas, assim, por exemplo, as de perna, elas são menos graves. Aí, quando começa a subir, começa a piorar a gravidade. Se for uma trombose numa veia, por exemplo, da região da coxa, da virilha, que é a femoral, aí vai ficar mais inchada. Se for na ilíaca, que é uma veia que está na região da pelve, né, dentro da barriga, aí a perna realmente fica muito inchada desde a coxa. Então depende do calibre do vaso que a gente está falando. Então, assim, quanto menorzinho o vaso e quanto mais longe, menos grave. Quando vai chegando aqueles vasos de calibre maior, em geral, mais graves. Mas todos têm o potencial de soltar um coágulozinho e vir parar no pulmão, a grande maioria. Então... Por que a gente está falando disso daqui? Por que a gente está falando de trombose? Eu estou demorando para chegar aí nos tratamentos, demorando para chegar aí e falando que acomete a população mundial. Gasta-se bilhões de dólares aí para tentar resolver esse problema. É uma doença aparentemente silenciosa e quando ela aparece, a coisa já tem que correr logo para o hospital mesmo. Por que eu estou falando de tudo isso? Uma amiga, quando eu tinha 22 anos de idade, a Bárbara, ela teve trombose, ela não sabia o que ela tinha. E ela foi para o hospital com essa reclamação de dor, chegou lá no hospital, o médico internou, CTI, UTI. Ficou todo mundo embasbacado, falando, nossa, mas ela tem 22 anos de idade, o que acontece? Mais que assustadora essa notícia foi quando a gente soube da segunda notícia, que ela morreu aos 22 anos de idade. Sabe como é que ela morreu? Ela levantou para ir ao banheiro. Foi assim. Morreu lá no chão do banheiro. Então, quando a gente está falando da trombose, a gente não está falando só de um coágulozinho ali na panturrilha e que pode subir, quais os tratamentos. Ela é muito mais grave do que a gente está falando. E se você vai ao médico, é feito o exame, que aliás tem um nome, se chama ecodoppler, né? Tipo um ultrassom das veias ali, que o médico vai analisar e vai ver se é um trombo e onde que ele tá. Na hora você é internado, você não é liberada para voltar para casa. Identificou que é um trombo ali, opa, pode ir para UTI. E por que UTI, doutora? Não pode ficar num quarto? Não, então, aí depende, na verdade, do vaso, aquilo que eu falei da gravidade. Depende de qual veia que pegou ali, de onde que tá. Por exemplo, quando é uma veia da perna, às vezes a gente até libera para tratar em casa, que é menos grave. Agora não aconteceu isso na minha família, tá? Todo mundo que entra já fica pra provavelmente UTI. Deve ser umas veias maiores, né, que eles tiveram. Todo mundo quer essa minha quando amiga quando tá com muito sintoma, é uma veia maior, uma femoral, uma poplite, a gente já geralmente interna, né, justamente para, pelo menos no começo do tratamento, até ter uma estabilidade do trombo, até
pessoa melhorar dos sintomas, né? E tá bem anticoagulada, a gente ter certeza que a pessoa tá bem anticoagulada para poder mandar para casa, né? A tromboembolia, que é o da UTI que você estava falando, em geral, é quando tem a tromboembolia, que a gente acaba internando em UTI. Né, que são casos, quando tem uma tromboembolia maior, é um caso que tem um potencial, potencialmente mais grave, né, que pode levar ao óbito, né. Então, a grande maioria acaba internando em UTI, mas também não é 100%. Tem casos de tromboembolia que são segmentinhos do pulmão, um coágulozinho que pegou só um raminho, aí a gente pode manter no quarto, pode ser enfermaria, se a pessoa estiver muito bem. Então, assim, O povo lá dos Pires, mas não assim, eles já vão no áudio, já vão direto lá para UTI. Né? Então, a trombose tem de todo, é uma gama muito grande de, você vê que é uma doença que pode cometer um monte de vasos. Mas é um alerta para vocês. Sim, com certeza. Não é tão simples assim, porque ela pode matar. Tem que sempre anticoagular. Em geral, a gente sempre anticoagula, né? O problema da trombose é que toda trombose pode evoluir e virar uma embolia pulmonar ou ela pode virar outras coisas em outros lugares dos órgãos vitais? Eu acho que o principal problema é a tromboembolia, né? Tem algumas que tem esse coágulo ir lá pro pulmão. Isso, tem umas que tem um risco muito baixo disso, mas tem umas que tem um risco bem mais alto. Tá. Então, que é aquilo que eu falei do calibre do vaso, a distância, isso tudo depende, mas tem umas que realmente tem um potencial grande, né? E às vezes pode também formar um coágulo e para outras veias, né? Que tem, existe assim, trombose de intestino, trombose de pelve, assim, mas são casos mais raros, na verdade. E teve lá na minha família, então tô vendo que a minha família é rara de tudo, que também teve na minha família lá, com a minha mãe, inclusive, foi tratada como virose, mas essa é uma outra história. Gente, tem mais várias perguntas aqui para fazer, por exemplo, quais as profissões que têm tendência aí a ter trombose, em quanto tempo a gente consegue, a partir do momento que foi detectado, consertar, se tem tratamento, se tem como fazer a prevenção, se isso dá mais em homens, dá mais em mulheres, e enfim, tem cirurgia para trombose? Essas e outras perguntas, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde, que hoje fala sobre trombose, doença cardiovascular que acomete 1 em cada 4 pessoas em todo o mundo. Conosco estão a doutora Thalita Machado, ela que é médica dermatologista e também membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E também a doutora Tatiana Schmutzger, angiologista e cirurgiã vascular. Falei certo o sobrenome, né? Aprendi lá no início do programa, não esqueci não. No bloco anterior eu fiz algumas perguntas aqui que ficaram no ar, vou tentar fazer na ordem aqui para a gente não sair desse roteiro aqui. Tem tratamento, trombose? Tem, né? Nem todo mundo que tem trombose vai morrer. O principal, toda vez que a gente diagnostica trombose, né, a gente entra com anticoagulante. Que é o anticoagulante, ele não vai dissolver o trombo, isso é importante, mas ele vai prevenir a progressão, vai evitar que esse trombo aumente, né, pegue outras veias e que esse coágulozinho desprenda e pare no pulmão. Esse que é o principal objetivo da gente iniciar o tratamento com anticoagulante, além de melhorar os sintomas também. E quanto tempo entre eu descobrir que estou com trombose, né, tenho trombose e estou no hospital, ou comecei tratamento, enfim, sana esse problema? Você fala, tá liberado 1 semana, 2 semanas, 2 dias. Você diz de ir para casa ou... Tô com trombose, doutora. Não sei o que eu fui diagnosticada. Se era caso da minha família UTI ou se é caso de enfermaria. Quanto tempo mais ou menos varia esse tratamento? O tratamento é só anticoagulante. Só isso? O anticoagulante, assim, na trombose, o preconizado hoje em dia são 3 meses de tratamento com anticoagulante. Aí a gente tem que avaliar, isso pelas últimas diretrizes americanas de 2016, preconizou que 3 meses... Essa é a mais recente. Então, assim, 3 meses é o ideal. Só que aí tem que avaliar cada caso. Terminou de anticoagular os 3 meses, aí você vai ver se recanalizou, né? Se esse trombo acabou dissolvendo, né? Se está passando sangue novamente, né? Qual que foi o motivo de ter tido, por exemplo, uma trombose? Se for alguém que teve, porque fez uma cirurgia, porque teve um trauma. Teve um ponto inicial que foi causado. Fator causal, que já não tem mais. E a paciente já melhorou, já teve uma fratura, já está bem, não está imobilizada. Aí você pode, assim, melhorou os sintomas, pode pensar em parar com 3 meses.
Agora, se é uma pessoa que teve uma trombose sem motivo nenhum, a gente não sabe por quê. Aí provavelmente vai investigar, junto às vezes com o hematologista. E tem que ficar junto com o hematologista o resto da vida, né? É o ideal, porque aí a gente pesquisa a causa, se tem uma trombofilia, que é o quê? Uma predisposição genética a ter algum coágulo, toda hora né? gerando trombos. De repente, vai investigar, descobre que a pessoa tem um câncer, a gente não pode parar de anticoagular. Então, cada caso é um caso, né? Sim, Os casos mais simples, a gente anticoagula 3 meses, que são esses que têm uma causa definida. Tem prós e contras aí do anticoagulante? Tem sim. Tem. Com certeza. O anticoagulante, assim, ele afina o sangue, né? É o objetivo dele. Ele realmente, assim, você vai ter um corte, vai sangrar muito mais, né? Então, tem risco de ter hemorragias, né? Então, a gente até um sinal de alarme, quando a gente fala, o paciente vai para casa tomando anticoagulante. Teve sangramento na urina, sangramento nas fezes, assim, vai para o pronto-socorro, porque o seu sangue tá fino demais. É um indício de que tá com sangue fino demais, né? Mas aí vai pro hospital, tá com sangue fino demais, se engrossa esse sangue, pode ter trombose. Não, assim, aí esses casos são complicados, mas pode acontecer, por exemplo, porque quando tá, dependendo do anticoagulante, tem anticoagulantes que são muito difíceis você ajustar a dose, que nem o Marivan, a varfarina, que é um dos mais utilizados. Às vezes pode acontecer dele estar fora da dose, de estar fino demais. E aí você tem que diminuir a medicação, ajustar, né? Porque aí você coloca a pessoa em risco, pode ter sangramento em qualquer lugar, na verdade. Tem que ficar em observação, né? Tem que ficar com o olhar médico ali o tempo inteiro. Com certeza. Trombose deixa sequela na pele? Pode evoluir para síndrome pós-trombótica. Né? Síndrome pós-trombótica. Exatamente. O que é isso, doutora? Então, como a doutora Tatiana falou, aquele trombo às vezes não é totalmente, né, absorvido. Então, eu tenho um fluxo que tende a ficar mais nas pernas, né? Esse sangue ele não consegue retornar da forma adequada. Então, isso pode causar edema, a insuficiência venosa, e isso pode levar a alterações na pele. Como eu falei, é uma alteração da barreira cutânea, esse sangue acumulado, ele extravasa, então, de hemoglobina ele vai para a hemosiderina, que ele já é aquele pigmento marrom, é como se fosse a degradação morreu do aquela sangue. Região? Não, só é a alteração da cor do sangue, digamos assim. Mas ele sai do vermelho pro marrom. Falar que depois passa. Em alguns casos melhora com o tempo, mas a maioria dos casos não. Então causa aquela mancha marrom na perna, pode predispor a infecções fúngicas, bacterianas. Pode dar um quadro também que a gente chama de esclerose, que a pele ela fica mais grossa, mais dura. A gente fala que parece até com uma garrafa de champanhe invertida. Então tem vários, né? E tem tratamento, isso tudo que você está falando? Dá para... Tem tratamento também, aí em conjunto, né? A dermatologia com o vascular. Meia elástica, toda a parte vascular e a gente vai tratar as complicações, né? No caso da dermatite ocre, aquelas manchas, tem tratamentos tópicos, né, de aplicar. De passar na pele mesmo. Tem tratamentos orais e tem laser, porque realmente esse pigmento marrom, a hemosiderina, é um pigmento muito difícil da gente conseguir remover porque ele vem de dentro para fora, né? Não foi Exatamente, um queimado na pele, né? Que daí a pele se renova e é algo que está gerando de dentro para fora. Ele e toda trombose... eu já estou até falando que quem teve uma trombose pode ter outras. Pode, doutora, não? Pode, sempre. Toda pessoa que teve uma trombose tem um risco aumentado para ter outra. Para ter outra, eu estou falando isso. Aí conserta um desses problemas aqui de uma trombose que me deixou essas sequelinhas aí na pele. Eu posso vir a ter tudo de novo? Pode vir a ter tudo de novo. Então é um cuidado constante, tomar todas as medidas que o vascular orientar, que a dermato orientar, cuidar muito bem dessa pele, hidratar muito bem essa pele. E hidratar é com hidratante? Com hidratante, mas não é qualquer hidratante, né? Aí eu vou lá na farmácia, compro um cheirosinho e passa. Então tem muito... A banalização do hidratante, digamos assim, o hidratante ele é realmente um tratamento. Eu falo assim como, para quem precisa, para quem tem alteração na pele, o hidratante ele é um remédio. Não, assim a gente vai pelo cheiro. O remédio da pressão alta, você tem que aplicar o seu hidratante. Então tem que explicar isso direitinho, com relação também, dependendo da profissão, né? Evitar ficar muito tempo na posição ereta. E acompanhar em conjunto, né? O mais importante. Evitar as feridas. Evitar feridas, mas tem tratamento? Tem tratamento. Eles são caros? Não, a maioria dos tratamentos não são caros, não são onerosos. O laser talvez tenha um custo um pouquinho maior.
Mas eles podem melhorar, podem chegar a 80%, 90%, 100% aí de eficácia ou melhoram muito? Depende muito de cada caso, né? Tá. Aonde está esse pigmento, em qual camada que está esse pigmento, mas geralmente tem uma grande melhora. E varia da cor da pele? Varia também de acordo com a cor da pele, essa melhora. Algumas vão ter melhor resultado, outras vão ter... Algumas vão ter melhor resultado e algumas, por exemplo, a pele de cor branca, a gente pode usar uma energia um pouco mais alta no laser. A pele morena, a gente já tem que tomar um pouco mais cuidado, talvez isso exija mais sessões. Mais sessões. Bem Olha, intenso. agora eu tenho um monte de pergunta aqui para colocar em dia, senão eu não vou conseguir daqui a pouco o programa. Por que a pílula e o cigarro podem dar trombose? O que eles fazem? A pílula é por causa do hormônio, né? Que eu falei, a terapia de reposição hormonal, pílula, gestação, são estados, assim, por conta do hormônio, são estados de Que é um hipercoagulabilidade. hormônio sintético, né? Sim, sim. Não é um hormônio que você assim, produz, né? É um hormônio por que tá isso vindo que a de gente fora. pede, quem tem predisposição, usa um DIU, Isso usa que eu ia falar, assim, tá, daí eu não preservativo. posso usar anticoncepcional, doutora, É o o que eu ideal faço? não utilizar o anticoncepcional, mas tem o DIU. O DIU é uma alternativa excelente. Ah, né? mas eu vou usar aquele anticoncepcional fraquinho, doutora. O ideal, assim, a gente pede para evitar mesmo. Existem alguns anticoncepcionais, aí até na verdade a GO que sabe lidar, e a Hemato sabe lidar um pouquinho melhor com isso, que tem uma dose menor de hormônio que a gente sabe que não influencia tanto, mas assim, em geral, é melhor não utilizar. Bom, se puder usar o DIU, a gente prefere, né? Melhor não. Melhor. Então, nesse caso, você já falou lá atrás, mas vale lembrar então, se a pessoa está fazendo algum tratamento hormonal, Parar. Na hora a gente para, porque inclusive muitas tem as jovens, pessoas que né? estão entrando na menopausa, ou alguém que está tentando, de repente, enfim, regular o hormônio, ou com ovários policísticos, ou quer engravidar. Uma das coisas mais comuns é assim, mulher jovem que está usando o anticoncepcional, é tabagista, porque o tabagismo também aumenta, né, o risco, chegar com trombose, né? Aí a gente tem que, a primeira coisa, suspende o anticoncepcional, Tira suspende cigarro. E aí a gente até tem o fator causal que eu falei, dá pra gente tentar tratar, como a gente sabe que provavelmente foi hormônio, a gente tenta tratar aqueles 3 Tira meses. e provavelmente Exato. não é uma coisa congênita. Quais as profissões que podem dar mais trombose? Tem. Assim, que nem eu disse que a trombose ela tem um risco aumentado em pacientes que ficam muito tempo com a perna parada, né? O sangue. Define muito tempo com a perna parada. É meia hora? Meia hora é pouquinho, né? O Tá, que a gente quanto diz- tempo é ficar com a perna parada? Porque, por exemplo, ó, a gente está fazendo o programa aqui, Sim, ficamos com a uma hora perna sentado, parada. com a perna parada. Exato. O que eu tenho que... Ou eu tenho que ficar aqui assim, ou eu tenho que ficar fazendo... mexendo os sim, pés, mas, enfim. em geral a gente não tem um número exato, mas em geral a gente pede a cada 2 horas para a pessoa levantar, dar uma caminhadinha, pega um café, estica a perna, Tá, né? porque tem profissões, por exemplo, essas moças que trabalham como recepcionistas em feiras, que ficam longas horas em pé, ou vendedor mesmo. Você vê muitos vendedores que podem até dar uma escapadinha, sentar, mas fica em pé e geralmente prostrado ali na frente da loja, assim, né? O que essas pessoas têm que fazer? Qual é a dica para elas ali? Ou motorista de táxi? Principalmente Preso assim, no a meia trânsito 2 elástica. horas. A meia elástica, porque a meia elástica ela vai ajudar nesse bombeamento. Ela não E deixa o não sangue é ficar qualquer muito meia, tá, parado. gente? Não é meia fio 40, não é Não. nada disso. É uma meia específica que é pra apertar ali, comprimir, não é pra apertar, né? É Pra a meia comprimir. de compressão, né? Que Pra eu falei comprimir. que o ideal assim, é sempre passar no vascular pra gente prescrever, pra ver se tem alguma contraindicação, e prescrever a meia mais adequada, com a compressão adequada, né, pra pessoa. E além disso, hidratação. A hidratação é super importante, que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Que desidratação também faz o sangue ficar mais viscoso, né? Você aumenta o risco também de trombose. Então tá sempre se hidratando. A minha família toda tem trombose lá, pelo lado da mãe. Eu nunca tive. Isso significa que? Você provavelmente tem uma predisposição, né? O ideal seria você investigar. Eu tenho essa informação dentro de mim, tá aqui. Se você geneticamente, então você tem que evitar os outros fatores, né? Então, assim, praticar atividade física, né? Evitar o uso de hormônio, vai pegar um voo prolongado, não esquecer o uso da meia, não esquecer de tomar líquido, esse tipo de coisa, né? Então, mesmo eu não tendo tido trombose, se eu for viajar de avião num voo prolongado, é bom que eu vá com meia. Assim, isso eu indico para Olha, todos os essa eu meus não sabia, pacientes essa eu não que sabia. Eu podem achava que era usar só meia. pra minha família que tinha tido. Essa eu não Eu sabia, não. indico para todo mundo, assim, que for voo prolongado, assim, que assim, passe, não tenha contraindicação, eu sempre indico, sim. Voos, assim, acima de 5 horas, mais ou menos umas 5 horas. Vale a pena, uma coisa, assim, que não é desconfortável, né? E, nossa, previne muito, né? E uma outra dica que a gente dá também, que eu já sou escolada, é levanta e anda.
no Sim, voo. não É porque tá no essencial. voo que você precisa ficar sentada 5 horas. Levanta, anda, faz uma caminhada ali no corredor, de preferência na hora que já tá todo mundo dormindo, não na hora do serviço de bordo ali e tudo, na hora que já tá todo mundo dormindo, você vai lá, caminha, beleza, que daí também não tem problema. Deixa eu só ficar mais aqui em cima, porque eu tô vendo que o tempo tá começando a acabar. Deixa eu ver, se na família tem trombose, então eu tenho a predisposição para ter. Posso dormir com as meias de compressão? Não é o ideal, porque ela é um pouco desconfortável, na verdade. Não é que assim é proibido, mas é desconfortável. Então o ideal é tirar para dormir e colocar logo que acorda, né? Aí na primeira meia hora, quando acorda. Toda cirurgia que eu for fazer, eu tenho que avisar os médicos? Ou a qualquer médico que eu for, eu tenho que virar e falar, olha, a família toda tem trombose. Sim, isso é essencial, porque você é uma paciente de risco maior. Então a gente tem que tomar uns cuidados a mais na hora do pós-operatório. Porque a cirurgia, que a gente falou, é um fator de risco para trombose. Né? Geralmente quem está internado, que vai começar o tratamento com anticoagulante, toma uma medicação na barriga, né? Uma injeção aplicada na barriga. É isso? Depende do anticoagulante que a gente vai usar, que hoje em dia a gente tem opções, né? Pode ser via oral, pode ser... Maravilha. Porque assim, existe o Marevan, que é aquele mais antigo, né, que o pessoal usa, que é a varfarina. A gente precisa sempre começar a usar um outro antes, que pode ser heparina ou clexane, que os dois são injetáveis. Tá. E aí que são na barriga. Isso, aí depois começa a tomar esse Marevan, e aí porque ele demora para atingir o nível no sangue que precisa. Então a gente fica um tempo tomando os dois, até que o Marevan esteja lá fazendo seu efeito e você suspende a parte injetável. Hoje em dia a gente tem o Xarelto, que não é todo mundo que pode usar. Eu ouvi demais esse nome na internet. Exato, que é a novidade, assim, né? Na verdade não é tanto novidade, já tem algum tempinho aqui. Mas ele não precisa da injeção, a gente já começa com comprimido. Então é muito mais confortável, né? Que eu falei, óbvio que tem algumas pessoas que não podem usar, né, algumas contraindicações, mas a grande maioria hoje em dia pode e facilita muito, porque aí a pessoa não precisa ficar internada até o Marevan fazer efeito e assim, é bem mais confortável, né, não precisa tomar injeção, né, então assim... Doutora Thalita, depois que eu tive a trombose, depois de quanto tempo, e que me deixaram as marcas ali, depois de quanto tempo eu posso começar o tratamento? O tratamento dermatológico, logo em seguida você pode prevenir, né, a síndrome pós-trombótica o quanto antes melhor, para evitar, na verdade, que surja, né, o edema, as manchas e consequentemente a pele seca, as úlceras, que são os quadros, né, piores. E quanto tempo demora esse tratamento? Eu posso fazer em casa? Eu tenho que ir caindo no consultório? Quanto tempo demora? Na verdade, depende muito da causa da trombose, porque se você tem a predisposição de ainda ter, você tem que estar sempre cuidando, né, desse membro. Né? Então, depende muito da causa. Então, não pode largar. Sempre tem que ser cuidadosa, né, e aí tá acompanhando, né, com a vascular. E tá acompanhando. Se eu tomei uma pancada na perna, tô no jogo de futebol, tomei uma pancada na perna ali, não tem ninguém na família, tá, doutora, que tenha trombose, tem nada dessas coisas aí. Posso ter trombose? Pode acontecer assim, algum trauma que machuque a veia, né? Porque entra lá naquela tríade que eu falei, aquele efeito que aumenta a coagulabilidade, né? Qualquer trauma na veia, você expõe, às vezes, algumas substâncias que aumentam a formação de coágulo. Então, sim, existem casos de uma pessoa ter tido algum trauma, algum acidente, alguma coisa que machucou a veia, e aí isso fez com que formasse um coágulo e a trombose, né? Pode acontecer. Você fala pra gente depois continuar o tratamento com Marevan. Esse é ou o Xarelto? Isso, existem outros, na verdade. Existem outros. E AS? O que o AS tem a ver nessa história, gente? O AS, assim, na verdade a gente usa o AS mais que é o ácido pra... acetil salicílico, aquele que dá para criança, para controlar a febre de criança, não é? Exato, a gente usa mais para as doenças arteriais, né? Mas assim, no caso das venosas, nessa última diretriz que eu falei, americana de 2016, saiu que em algumas pacientes que já tiveram trombose não tem indicação mais de usar o anticoagulante, elas podem usar o AS, que diminui em 1/3, talvez, né, não é bem, isso um dos estudos, né, sugere que diminui em 1/3 o risco de ter outra trombose. Tá. Então isso é uma coisa meio nova, na verdade, saiu nessa última diretriz, né? Antigamente a gente nem fazia como prevenção. Então, algumas pessoas mas já vai estão tomar usando. pro resto da vida? Assim, qual é a minha pergunta? Tive um quadro de trombose. Não deu mais nada. Dali 3 anos, peguei um voo, de novo ali uma trombose. De quanto em quanto tempo eu preciso ficar indo ao médico? Que nem a gente vai ao ginecologista para fazer, né? Para ver se está tudo em dia ou vai em outros... De quanto em quanto tempo eu tenho que passar num hematologista, num cirurgião vascular?
Qual é essa esses cadência casos, aí, né? É que cada caso a caso é diferente, né? Ela Tá. teve fatores, né, que levaram até a trombose, né? Teve o voo, teve a cirurgia, né? Então, assim, é mais determinado. Mas, de qualquer maneira, é uma pessoa que, com certeza, pro resto da vida vai ter que acompanhar com vascular. Uma vez por ano? Como é que é isso? Os casos mais Ou tranquilos, a gente costuma uma vez por ano, né? Agora tem casos mais complicados, né? Por exemplo, paciente que evolui mal, que evolui com síndrome pós-trombótica, que nem ela estava falando, aí é um pouquinho mais, a gente acaba vendo mais vezes, né, do que um ano. Agora, esses casos bem tranquilos, o paciente está super bem, um ano seria, o encontro anual tá ótimo. O encontro anual, Tá. aquele clássico com o médico, seria Sim, o... se a pessoa estiver muito bem. Seria o ideal. E deixa eu só continuar mais pro lado de cá daqui, que eu preciso, é que é muita dúvida aqui. O que tem a ver o suco detox? Aquele suco verde escuro, super na moda, que a mulherada aí, quem frequenta a academia gosta de tomar para dar uma desintoxicada, para dar uma limpada no organismo. O que isso tem a ver com quem tem trombose? Ou não tem nada a ver, doutora? Eu tô falando bobeira. Assim, o que a gente precisa tomar cuidado é quem tá usando o Marevan, né? Tá, que então é a não é a varfarina. trombose, é quem tá usando... Quem tá o uso da medicação, porque essa medicação, droga. ela age na vitamina K, na verdade, né? Então, assim, se você começa a ingerir alimentos que têm muita vitamina K, você muda a medicação, a concentração da medicação no sangue. Então, quais são os alimentos que têm vitamina K? Os verdes escuros. Basicamente são os verdes escuros, mas Tá. a gente sabe que alguns óleos, tipo margarina, manteiga, alguns tipos de óleo, a gema do ovo, fígado dos animais, sim, também tem uma concentração grande. Na verdade, tem uma listinha, até que as nutricionistas sabem melhor que eu. Tá. Mas, assim, para resumir, são verduras verdes escuras, né? E as oleagenases, né, que a gente pede para evitar, que tem bastante vitamina K. E aí, o que ele faz com o remédio? Ele mexe na concentração, porque esse remédio, ele mexe no... O que ele faz? Ele altera a produção de algumas substâncias no fígado que são dependentes de vitamina K, esses fatores. Tá bom. Se você joga muita vitamina K, o fígado acaba continuando a produzir esses fatores. A gente não quer que produza esses fatores que são procoagulantes. Então, ele altera esse nível no sangue do Marevan. Ele mexe com o efeito do remédio. Então, às vezes, a pessoa está super bem controladinha, está na faixa terapêutica que a gente fala, né? Tá bem anticoagulada. Aquela semana comeu um pratão, todo dia comeu um monte de verdura, comeu gema de ovo, um monte de coisa. Vai lá, o sangue engrossa de novo, né, entre aspas, de novo, porque alterou essa dosagem da medicação. Então, é principalmente para quem faz uso da varfarina que não pode, né? Que aí, realmente, o detox tem um monte de couve. Então, assim, aí a gente já tem um pouquinho tem que evitar. Para quem usa a varfarina, tem que evitar. Tá, mesmo. então no meu caso, que eu só tenho uma predisposição, mas não tô tomando medicação nenhuma, posso continuar aí tomando detox, posso continuar com as verduras verdes escuras, né? A princípio, que são as que eu mais gosto. Sem problemas. Todo mundo que teve trombose vai ter a síndrome pós-trombose ou não? Não, tudo depende também da extensão, do vaso. Tem alguma idade assim que acomete mais? Por exemplo, a mais moçada, daí é difícil de ter síndrome, você vê esses quadros? A trombose venosa ela é mais comum em idosos, até pelo fato de alguns terem, né, a imobilidade. São os fatores que a doutora Tatiana falou, obesidade, depende também da profissão, então é mais comum na faixa etária também mais idosa. Não acomete geralmente jovens, Mas a não. síndrome pós-trombose, nem todo mundo... Vocês têm um numerário de falar assim, tantos por cento, a gente já vê esse movimento, tantos por cento acabam tendo síndrome... Eu não tenho número, mas não assim, tem número. é importante Não, saber né? que depende da gravidade da doença. Se você tem uma trombose numa veinha na perna, você não vai ficar com síndrome pós-trombótica. Tá. Agora, uma veia de maior Síndrome calibre... pós-trombótica, né? Uma veia de calibre maior, assim, mas sintomático tem um risco maior, né? Então... Eu acho que é a última pergunta, né, gente? Trombose tem cura? Assim, a partir do momento que a pessoa tem trombose, a gente consegue tratar e torcer para que minimize, assim, para que a pessoa tenha poucas sequelas, né? Assim, o ideal, existem pessoas que, se a gente tratar direitinho, não vão ter sequelas nenhuma, assim, na perna, mas trombose pode ter AVC? Não, o que eu digo de sequela, por exemplo, a síndrome pós-trombótica é uma sequela. É uma sequela, uma sequela, né? Então, assim, tem gente que a gente vai tratar e não vai ficar com sequela nenhuma, não vai ficar com insuficiência naquela veia, as válvulas vão ficar ok. Agora, uma grande maioria acaba tendo alguma sequela, ou uma válvula que ficou danificada pelo trombo, então vai ter um pouquinho de cansaço naquela perna, um pouquinho de inchaço, um pouquinho de insuficiência venosa, uma síndrome pós-trombótica. Então, assim, existe sequelas, né? Existe a chance de sequelas. Mais uma perguntinha aqui que me veio. Eu posso ter trombose sem saber?
Posso ter tido um trombo Pode. ali sem saber? Pode. E não evoluiu para nada e não deu nada, nem sabia? Não, existe assim, Existe e muitas vezes, que nem ela falou, que às vezes chega paciente com dermatite ocre e vai investigar e descobrir que a pessoa em algum momento teve uma trombose, já... ninguém Por sabia. isso que é importante, né? Avaliação em conjunto. Doutoras, muito obrigada pela participação de vocês aqui, pelos esclarecimentos aqui, pelas informações. Eu acho que é sempre bom a população ouvir tudo. Ah, e mais uma pergunta. Você tem tratamento na rede pública, né? Tem, sim. Inclusive com assistência de remédios, tá, gente? Sim. O governo ainda disponibiliza aí remédios para tratamento, principalmente para mulheres grávidas também, que E só podem pode evoluir. usar o Clexane, não pode usar o São remédios Marevan, caros, então, de exato. qualquer forma, muitíssimo obrigada mais uma vez aqui. Portas abertas dessa Casa de Leis aqui, para vocês voltarem sempre com esses assuntos e outros aí que apetecem a nossa população. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, o programa Em Discussão Saúde fica por aqui. Super obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau. Posso?